Hoje eu não vou pôr música para começar o meu vídeo aqui. Como é que você tá? Tudo bem? Recuperado do carnaval? Como é que você passou esses últimos dias aí? Pois bem, estamos aqui de novo para sempre discutir algum assunto sob a luz da Bíblia. E um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, talvez você já tenha escutado, não sei em que versão da Bíblia você pode ter ouvido isso, é João 3,16. Já ouviu falar de João 3,16? Quer ver? Eu vou falar, você vai ver que você já viu sim. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Tem outras versões que diz assim, deixa eu pegar aqui numa outra Bíblia para falar para você, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já viu isso? Mas qual é o contexto? Quando que Jesus disse isso? Então vamos lá. Jesus tinha começado o seu ministério e um príncipe dos judeus, um cara muito importante, provavelmente ele era do Sinédrio, que era como se fosse o STF dos judeus, digamos assim. Você tem uma ideia do poder que esse homem tinha, né? Esse homem chamado Nicodemos, ele procura Jesus de noite. Por que de noite? Talvez, provavelmente, porque como ele era um judeu proeminente, como ele fazia parte desse sinédrio, talvez ele não quisesse ser visto na presença de Jesus, que não era bem compreendido pelos judeus. Mas, de qualquer forma, ele procura Jesus e ele fala, ó, bem sei que tu és mestre. Se você ler um pouquinho antes desse, eu li João 3,16, mas se você começar a ler um pouquinho antes, você vai ver essa história. Logo no comecinho do capítulo 3, já é essa história do Nicodemos, né? E Jesus conversando com ele, fala assim, ó Nicodemos, você tem que nascer de novo. Aí ele fala, Jesus, mas como? É possível um homem entrar no ventre da mãe e nascer de novo? E aí Jesus tenta explicar para ele o que é esse novo nascimento. Esse novo nascimento não é um nascimento da carne, não é a sua carne nascer de novo, mas é você renascer no Espírito, você se tornar filho de Deus no Espírito. Lá no Velho Testamento, o povo hebreu ficou preso lá no Egito por cerca de 400 anos, mais ou menos, um pouquinho mais que isso. Aí, você lembra das 10 pragas do Egito? Você lembra de Moisés tirando o povo do Egito? Aí esse povo era para ir para Canaã, para a Terra Prometida, mas eles aprontaram e Deus acabou deixando esse povo 40 anos no deserto, porque esse povo só aprontou. É por isso que não é que era tão longe que levou 40 anos para atravessar o deserto. Não, eles ficaram de castigo 40 anos no deserto. E numa dessas que o povo aprontou, Deus ficou muito bravo e mandou umas cobras, onde as pessoas estavam morrendo aos milhares. Então as pessoas estavam morrendo aos milhares por terem desobedecido a Deus, por ter irritado a Deus. Aí Moisés intercede pelo povo e Deus fala, então tá bom, você vai fazer uma cobra de bronze, erguer essa cobra e todo mundo que for picado vai olhar para essa cobra e vai ser salvo. Isso é Velho Testamento, tá? Logo depois que o povo sai do Egito. Então, todo mundo que era picado pela cobra, merecidamente, porque esse povo tinha aprontado, mas se a pessoa olhava para essa cobra, essa pessoa ficava salva. Aí você lê isso lá no Velho Testamento, sem estudar, você fala, mas o que tem a ver isso? Na realidade, essa cobra gera uma prefiguração de Cristo. Que Cristo seria erguido na cruz, assim como essa cobra foi erguida numa estaca. Quem olhava para essa cobra se salvava da morte física, e hoje nós, que olhamos para Cristo na cruz e entendemos a sua obra, a gente é salvo da morte espiritual, daquela morte para sempre. Lembra que eu falei em outro vídeo que a gente vai morrer, nosso espírito vai para Deus, o corpo vai para o pó, um dia todo mundo vai ressuscitar num novo corpo,
E alguns vão ser ressuscitados para a vida eterna e outros vão ser ressuscitados para a punição eterna. Então, o povo lá no deserto olhava para a cobra e ficava salvo da picada. A gente olha para Cristo e fica salvo dessa morte eterna. Então, eu vou ler para a gente, ali em João, deixa eu trocar de tela aqui para nós, pronto, ó. Lá em João 3, eu falei sobre João 3,16, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, e agora eu estou tentando te localizar na explicação. Então, isso faz parte da conversa que Jesus teve com Nicodemos. E depois Nicodemos, lá na frente, ele reaparece. Ele realmente, pelo jeito, ele nasce de novo e crê em Cristo. Então, olha só. João 3, eu vou começar aqui no 14. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho, para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E assim o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem, mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Deus mandou o seu Filho unigênito. Para quê? Para quem nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus por você, por mim. Então, a gente como homem natural, a gente ama a luz? Não. O nosso natural é odiar a luz, porque nós somos pecadores, nós somos cheios de obras más, e a luz, ela mostra essas obras más. Então, a gente não gosta da luz. Mas se você renascer de novo, se você abrir o seu coração, se você se colocar em arrependimento perante a Cristo, aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, crer que Ele veio, habitou entre nós, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Se você crê nisso, se você se arrepender da vida que você leva, aí você renasce. Aí você automaticamente ganha o Espírito Santo. Você agora faz parte dos salvos. Você faz parte de uma nova humanidade. E agora então você vai mudar, sua vida vai mudar, a sua perspectiva, tudo vai mudar na sua vida. Tudo vai mudar na sua vida. Mas você tem que tomar essa atitude. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único Filho. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa mensagem é para você, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para toda a humanidade. Deus chama toda a humanidade, mas infelizmente a humanidade foge, porque o homem é inimigo de Deus. Você já parou para pensar que triste se você é inimigo de Deus, se você vive em beligerância, se você vive em estado de guerra com Deus? Deus está irado com você? Então está em tempo de você entregar a sua vida, de você mudar profundamente a sua história, como eu disse num vídeo anterior. Você pode reescrever a sua história, ou você não pode, mas Deus pode reescrever a sua história. Para pensar nisso. Será que você é mau e está fugindo da luz, para que a luz não ilumine toda essa maldade que tem em você? Está em tempo de você se arrepender, de você correr para a luz. Deus esquece dos seus pecados, apaga tudo, você fica mais alvo do que a neve. Lembra, colocaram isso há umas semanas atrás como se fosse racismo. Está na Bíblia isso. Tá? Você fica mais alvo, mesmo que você esteja todo tingido de um pecado vermelho, né? Como carmesim, diz a Bíblia. Mas se você for lavado no sangue de Jesus, você fica mais alvo
do que a neve. Então todo o seu passado é apagado, todos os seus pecados são esquecidos. Não importa o quão terrível e horrorosa foi a sua vida, o que você pensou, o que você fez, o estilo de vida que você levava. Deus apaga tudo isso e reescreve a sua história. Porque Deus mandou o seu único filho. Esse é o amor. Esse é o amor de Cristo, de Deus por você. Que você tenha um dia muito abençoado e que você aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Um grande abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.